Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E hoje recebemos o professor Ibirá Barreto para conversar conosco. Seja muito bem-vindo, Ibirá. Obrigado, Danilo. Olá a todos. Bem, pessoal, dando sequência à nossa série de podcasts em virtude da 14ª edição da Semana da Filosofia, a qual estamos homenageando o grande pintor, escultor, cientista Leonardo da Vinci, e hoje justamente vamos falar sobre Leonardo. E o título deste nosso podcast será Leonardo da Vinci, um modelo de genialidade para o ser humano. Bom, para começar, Ibirá, eu gostaria que você fizesse então um resumo sobre a vida e a obra de Leonardo. Bem, Leonardo é uma figura muito famosa. Certamente houveram muitos outros grandes gênios, mas ele realmente sobressaiu muito, né? Dada a sua profundidade, amplitude dos seus conhecimentos. Ele era o que nós chamamos de polímata, né? Ou seja, alguém com múltiplos interesses. Então, ele era pintor, escultor, engenheiro, arquiteto, anatomista, inventor, botânico, poeta, músico, enfim, como se não houvesse um assunto que não fosse de interesse dele, tá? E ele nasceu, claro, num contexto histórico, que foi abordado, inclusive, em um dos nossos podcasts, no contexto do Renascimento, o Renascimento italiano, que foi justamente uma grande revolução em todas as áreas do conhecimento humano. E o Leonardo ele vai encarnar esse arquétipo do homem renascentista, aquele homem que possui realmente muitos interesses, mas que consegue se aprofundar em cada um deles, né? Então ele nasceu ali em 1452, em abril de 1452, e faleceu em 1519, ou seja, há 500 anos atrás. Daí a nossa singela homenagem a ele. E uma passagem, claro, importantíssima, foi aos 14 anos, quando ele entrou em contato com o ateliê de Verrocchio, que veio a se tornar o seu primeiro mestre. E a partir daí ele entrou em contato realmente com os círculos culturais ali de Florença. E um aspecto importante é que ele não era apenas amplo nos seus estudos, não é? Mas ele gerava uma integração entre esses estudos. Então, acho essa uma ideia bem relevante a respeito dele. E essa ideia de integração, Ibirá, é muito interessante porque remete ao ecletismo, ou seja, essa amplitude do saber em várias áreas do saber humano e uma conversão prática também em uma forma de vida que seja coerente com essa busca, ou seja, de uma via moral de conduta em função desse conhecimento adquirido. E isso fica claro na obra de Leonardo, na vida dele, quando percebemos nas suas pinturas, esculturas, tratados, etc., que ele buscava a perfeição nos traços, nas ideias que ele expressava, enfim, nas palavras, nos tratados, em cada uma dessas atividades que ele desenvolvia, digamos assim. Fora os aspectos simbólicos também que nós podemos encontrar em suas obras. Enfim, tudo isso nos lembra muito a ideia de excelência. Eu queria que você falasse um pouco justamente desse aspecto de excelência que tanto buscava e expressava o Leonardo. Sim, quando você analisa uma obra de Da Vinci, ali não vai estar simplesmente um desenho, um quadro. Vai existir todo um conhecimento prévio, vai haver toda uma integração de elementos. Então, até mesmo a questão da tinta, da tecnologia da tinta, certo? Ele vai ter um desenvolvimento muito grande em vários campos, né? E uma observação muito profunda da natureza. Então, se você vai desenhar a asa de um anjo, ele vai buscar o modelo que existe na natureza, da asa de um pássaro. Se ele vai desenhar uma mecha de cabelos, ele vai observar a relação que existe entre o fluir do cabelo com a correnteza de um rio ou com as ondas do mar. Então, ele vai conseguir relacionar muitos elementos que nos são mais familiares, não é? E colocar isso tudo dentro de um quadro. Ele foi um grande estudioso, por exemplo, de ótica, né? Então, isso é uma coisa muito relevante também. Toda a questão das sombras, da perspectiva,
tem o famoso esfumato também, né, que traz essa dualidade, não é, nos quadros dele. E, por exemplo, quando você observa um tema que foi muito pintado na Renascença, que foi a Anunciação, você vê muitos quadros excelentes de grandes mestres da pintura e que são realmente muito bonitos. Só que, de repente, você vê, por exemplo, a Anunciação do Botticelli, você nota algo de diferente ali. Você sente uma espécie de mistério, né? Algo que faz com que o cara, você vê, mesmo não sendo um crítico de arte, você vê que tem um nível acima ali. Só que quando você olha para a Anunciação do Da Vinci, por exemplo, você vê que realmente ele conseguiu elevar mais ainda, de uma maneira que chega a ser extraordinária. Porque ali dentro daquele quadro vai ter o Leonardo anatomista, o Leonardo botânico, o Leonardo estilista, o Leonardo matemático, que consegue estabelecer as relações áuricas entre todos os elementos da cena, o Leonardo que estudou ótica, estudou o jogo de luzes, o Leonardo que desenvolveu aquelas tintas, enfim, perceba, é toda uma conjunção de elementos, não é? Que quando você está diante de uma obra como essa, ela vai trazer algo que transcende a simples técnica, porque você pode fazer uma réplica com um grau de perfeição, mas é como uma música. Eu poderia colocar um computador para tocar a música toda certinha, com a partitura e com os seus tempos corretos, mas ela não vai conseguir igualar um ser humano que está colocando um elemento dele ali, algo da sua alma, vamos dizer assim, não é? Então, isso é algo que salta muito às vistas, não é? Muitos amigos meus sempre diziam, eh, puxa, você precisa ver o original, porque ele tem toda uma magia. E não é só pelo fato de nós sabermos que é de alguém famoso. É interessante você entrar em contato com essas obras e, de repente, você constatar que, sim, elas são tudo isso mesmo, tudo isso que se fala a respeito delas. E é por isso que elas estão, depois de 500 anos, sendo faladas, sendo estudadas, não é? E quando você fala dessa ideia de integrar os conhecimentos e de transcender, quando você faz a menção do quadro Anunciação que o Botticelli pintou e o próprio Da Vinci pintou, dentre outros também, percebe-se o nível ao qual elevou aquela obra de arte. É claro que vale ressaltar aqui que estamos falando de dois grandes gênios da pintura, mas o Leonardo, ainda assim, como você bem lembrou, consegue colocar a mesma obra num patamar ainda mais alto. Eu lembro que uma vez conversava com um amigo, onde ele me perguntou se um escritor, por exemplo, deveria ler mais. E eu disse que sim, evidentemente, porque um letrista, um compositor, um poeta, um literato, ele tem que se aprofundar mais. Assim como qualquer outra pessoa, em qualquer área do saber, eu entendo que é um dever dessa pessoa se instruir mais sobre aquilo que ela faz. E eu digo isso justamente porque era a característica que distinguia o Leonardo. Ele tinha muito conhecimento em várias áreas do saber humano e os integrava muito bem, como você disse, e transcendia isso para obras de artes maravilhosas, sejam elas quais forem. E é justamente nesse ponto que eu queria tocar o Leonardo enquanto gênio, porque através das suas obras nós percebemos a sua genialidade, a sua criatividade em trazer coisas de um outro plano para um plano material de maneira belíssima. Eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto do gênio que tinha Leonardo. Sim, ele é comumente tido como provavelmente o maior gênio de todos os tempos, pela amplitude e profundidade dos seus conhecimentos. Então, ele era engenheiro, arquiteto, ele era estilista, ele era um cientista. Não é? Um aspecto super interessante dele é que ele não era apenas no aspecto artístico, como desenhista, ele não era apenas a arte, não é? Ele, por exemplo, os seus desenhos de botânica, de anatomia, isso era um diferencial dele na época, porque o desenho para ele também era uma ferramenta para que você pudesse trazer essas invenções, não é? Existem os códices, né? Os cadernos dele. Estima-se que haviam em torno de 13.000 páginas, não é? Metade delas foram perdidas, mas ainda temos muitos em coleções diversas, em museus, em coleções particulares.
E isso é realmente um tesouro. E falando um pouco dessa excelência, ela realmente vai estar muito presente nele, e você pode ver isso muito claramente. Falávamos agora há pouco de um dos quadros dele, mas a verdade é que quando ele pintava esses quadros, ele colocava ali diversas técnicas e diversos conhecimentos integrados, não é? Então quando ele ia desenhar algo, né, fazer alguma obra de arte, ele ia colocar um conteúdo muito amplo, que ia ser o quê? Toda essa parte da observação da natureza. Ele, inclusive, foi um dos primeiros naturalistas de que se tem notícia. E também quando você fala em termos das áreas, das grandes áreas do conhecimento humano, como, por exemplo, a ciência, a arte, a religião e a política, você vê que essas áreas, elas não precisam necessariamente entrar em conflito, muito pelo contrário. Uma visão filosófica vai fazer com que essas áreas sejam integradas. Integradas principalmente por quê? Se você falar os nomes isoladamente, provavelmente você vai enxergar alguns aparentes conflitos, como, por exemplo, ciência versus religião. Para um filósofo, isso não faz muito sentido, porque, por exemplo, a justiça, a política busca o justo, a arte busca o belo, a ciência busca o verdadeiro e a religião busca o bom, busca o bem. Então, como um cientista pode não buscar o bem? Se ele não fizer isso, se ele não buscar essa integração, é possível que ele se torne brutal, que ele se torne capacho de empresas que buscam apenas o lucro ou da guerra, não é? Então, você precisa sim buscar uma síntese do conhecimento, não é? E quando você olha para o Da Vinci, você vê a busca pela excelência nesses quatro aspectos, não é? Se pudéssemos representar estes quatro aspectos como uma pirâmide de base quadrada, você teria essas quatro faces que se unem num ápice, não é? Então, é como se ele estivesse no topo dessa pirâmide do conhecimento. Um ponto através do qual você pode visualizar todos os aspectos da sabedoria em profundidade e enxergar que são apenas faces de um mesmo conhecimento universal. Então, eu vejo o Leonardo como um exemplo para o ser humano, né? Obviamente, ele possuía uma potência muito grande, ele era um grande gênio. Mas por que nós não podemos ser um pouco mais curiosos? Por que nós não podemos nos encantar pelo conhecimento e buscar integrar mais os fatos, né? Integrar mais os nossos próprios conhecimentos, né? Eu vejo que a especialização excessiva que ocorre hoje, não é? Ok, a quantidade de conhecimento aumentou muito, não é? Mas faz falta para o ser humano ele entrar em contato com certas fontes de saber. Então, o ser humano ele precisa ter algo de estética, algo de justiça, algo de busca da verdade, certo? Algo um pouco da busca pelo bem. Então, essa visão que nós temos hoje em dia, de certa forma, fragmentou um pouco o ser humano. E ele ficou dentro de trincheiras, não é? Dentro de trincheiras em termos de profissão, em termos de posicionamentos a respeito de todas as coisas, lutando contra os outros seres humanos. Então eu vejo essa falta de integração trazendo essa consequência também no campo individual, né? E quando você olha para um Da Vinci, não é? Você imagina alguém que provavelmente possuía, claro, um ecletismo em relação ao conhecimento, com certeza não via com preconceitos as outras culturas, porque se alguém é curioso, ele vai se dar o trabalho de conhecer os outros também, né? As outras culturas. E vai ver que isso traz, na verdade, um grande enriquecimento. Então eu vejo esse ideal renascentista, né, tão bem encarnado pelo Leonardo da Vinci, que traz realmente essa visão do que o ser humano pode vir a ser. E esse poder vir a ser implica em um ecletismo, em uma busca ampla sobre não só o conhecimento, mas sobre a natureza das coisas, um conhecimento profundo de si próprio, um conhecimento profundo da vida. E nessa frase do Leonardo que eu vou ler para nós, fica muito claro essa simplicidade que se obtém através de um conhecimento. Ou seja,
Quanto mais conhecimento tem o ser humano, segundo nos ensina Leonardo, mais simples ele se torna, porque o conhecimento nos traz uma virtude muito importante, que é a virtude da humildade. Bom, o Leonardo diz o seguinte na frase dele: pouco conhecimento faz que as criaturas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu, enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe. Bom, a frase por si só se explica e não carece de muitas explicações, não é, Birá? De fato, que imagem bela que ele nos traz. E que tempos estranhos que nós vivemos, não é? Porque realmente o conhecimento deveria nos levar a ter uma visão mais eclética a respeito das coisas, não é? Deveria nos tornar um pouco mais tolerantes. Quando você se dá o trabalho de conhecer as outras culturas, se dá o trabalho de conhecer, olhar para a natureza de uma forma profunda e ver como essa inteligência divina permeia tudo, não é? E como ela permeia tanto você quanto os outros, isso deveria naturalmente levar você a uma convivência prática, né? Uma convivência melhor, a uma relação com a vida muito mais natural e que, consequentemente, nos traga menos conflitos. Agora falando um pouco sobre a característica inventiva, ou seja, da inteligência que tinha Leonardo Ibirá, eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque ao observar as obras de Leonardo, nós percebemos essa característica de inteligência, de inventividade, de desenvolver minuciosamente detalhes sobre o ser humano, sobre as aves, sobre tudo que ele observava e transmitia em suas obras. E fica evidente aí também, ou fica subentendido aí, que ele tinha muita capacidade de captar os arquétipos, ou seja, de captar essas ideias puras desse mundo modelo, como nos ensinou Platão há muitos séculos atrás. E isso fica muito mais visível, digamos assim, na sua obra O Homem Vitruviano, onde ele desenha um homem sobre duas condições, ou seja, em um mundo quaternário, onde tem um quadrado e um homem dentro desse quadrado, e ao mesmo tempo em um mundo espiritual, que é a esfera, ou seja, a forma perfeita. Eu gostaria que você falasse um pouco não só dessa obra, mas dessa capacidade de inteligência dele de plasmar essas ideias em suas obras. Existem certas potências da natureza que em várias civilizações foram representadas de diversas formas, mas que representam a mesma coisa. Como, por exemplo, se você pega uma Grécia antiga, você fala de Atena, fala da deusa da sabedoria, e como ela era associada a Ulisses, que era um grande herói, e a característica do Ulisses era a astúcia, não é? É dele, por exemplo, a ideia do cavalo de Troia, ou seja, os gregos ficaram 10 anos cercando Troia e ele conseguiu resolver com algo inteligente, que foi essa ideia do cavalo. Então, isso lá na Grécia, mas em várias outras culturas existiram formas de você falar dessa ideia de que você tem uma inteligência primordial, não é? Algo que todo ser humano tem a capacidade de acessar. Então, essa fonte de criatividade, de certa forma, viria não por alguma espécie de talento pessoal, não é? Mas de uma aproximação humilde, não é? Em direção à sabedoria, em direção à natureza. Como se a natureza tirasse os seus véus perante aqueles que a investigam com o coração aberto, não é? Então, isso é uma ideia muito, muito bonita e que pode ser alcançada através de um verdadeiro desenvolvimento do ser humano, ou seja, do desenvolvimento do verdadeiro potencial do ser humano. Você vê, por exemplo, essa ideia do homem vitruviano, que é tão famosa, na qual você pode ver o ser humano inserido no círculo, que seria essa forma perfeita, espiritual, metafísica, e o ser humano inserido no quadrado, o ser humano tocando o aspecto do quadrado, que seria o aspecto terreno, aquele aspecto da matéria. E você vê uma harmonização entre esses dois aspectos. Não é negar um em detrimento do outro. Eu vejo esse aspecto muito, muito relevante a respeito do homem universal, do homem global, que Da Vinci representa tão bem. E dentro disso, ou seja, a partir disso, você vê toda a inventividade dele nas suas máquinas maravilhosas. Você vê, por exemplo, a ideia de um robô que ele já vislumbrava nessa época, ou pensar assim, como eu posso respirar debaixo d'água?
e daí ele inventa um escafandro. Ele também criou várias máquinas militares, como o tanque de guerra, como um protótipo de metralhadora, e máquinas, por exemplo, para escavar o fundo dos rios, não é? Enfim, máquinas voadoras, não é? Cujos princípios são utilizados hoje, não é? Então, isso é inteligência, não é? Por exemplo, existiram épocas na história, no próprio século XIX, em que alguns homens de certa autoridade disseram que era impossível um objeto mais pesado do que o ar voar. E veja bem, até mesmo uma criança seria capaz de desbancar esse argumento, porque ela poderia falar sobre os passarinhos. Então, perceba, um excessivo intelectualismo, um excesso de informação, às vezes pode até gerar um afastamento da verdadeira sabedoria. Então, eu vejo que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Devemos buscar observar mais, criticar menos, não é? Buscar o quê? Quando formos criar as nossas coisas, que elas sejam mais harmônicas com a própria natureza, porque Da Vinci ele enxergava na natureza esses modelos que estão sendo testados há muitos e muitos anos. Então, é uma maneira inteligente de nós fazermos isso, tá? E quando nós olhamos para todas essas culturas que os renascentistas trouxeram à tona novamente, elas trazem muitos elementos para essa formação do ser humano, para que ele seja realmente mais inteligente e não simplesmente um acumulador de informações. Bem, Ibirá, para encerrarmos o nosso podcast, nós poderíamos ficar aqui ainda muito mais tempo falando sobre Leonardo, sobre sua obra, sobre sua genialidade e o alcance e a proporção que isso tomou até os dias atuais. Mas, claro, a ideia não é esgotarmos o tema, como sempre ressaltamos, tampouco trazer aqui verdades absolutas, mas sim refletirmos sobre Leonardo, sobre suas ideias, enfim, sobre o seu exemplo. Eu gostaria que você fizesse então agora suas considerações finais para que nós pudéssemos encerrar então o nosso podcast. Bem, sem dúvida, a ideia de um ser humano global está muito relacionada com a própria ideia da filosofia, daquele filósofo, ou seja, daquele que busca a sabedoria. E ele que busca uma sabedoria completa, uma sabedoria que não seja pela metade. Então eu vejo esse aspecto muito, muito importante, não é? Porque, na verdade, o Leonardo, ele era várias coisas, né? E com o tempo eu aprendi que esse várias coisas, de certa forma, é o filósofo. E todo ser humano é potencialmente um filósofo. A partir do momento em que ele se pergunta o porquê das coisas, a partir do momento em que ele busca uma vida que tenha um certo significado, que ele busque trazer uma profundidade maior para aquelas coisas que ele faz no seu dia a dia, para que elas tenham um significado, para que elas possam fazer com que ele possa construir a si mesmo e construir o seu entorno. Então, essa ideia que nos traz a filosofia eu acho fundamental, e eu vejo que, conforme nós tivemos aí recentemente no nosso podcast, a respeito da filosofia como motor do Renascimento, não é? Gravado pelo nosso grande amigo, professor Dimas. E gostaria de dizer também que Leonardo, ele não é uma espécie de modelo inalcançável, não é? Um Leonardo da Vinci não surge da noite para o dia. Nós devemos ser pacientes e começar desde já um trabalho de busca da perfeição através de nós mesmos, através do nosso dia a dia. Então, nesse aspecto, cada um tem direito à sua porçãozinha de genialidade. Por que não? Não é? É uma questão de você escavar no seu íntimo esse potencial. E algo que considero muito relevante também é essa atração que nós sentimos pelos grandes gênios, pelos gênios do esporte, da arte, enfim. Sempre digo que, de alguma forma, a nossa alma ela reconhece a perfeição como sendo o seu estado natural. É por isso que nós adoramos falar sobre Leonardo da Vinci e vamos sempre falar dele e de outros gênios, porque é uma forma de unir a nossa alma com a alma deles, não é? Então nós temos uma porção dentro de nós, essa porção divina, que realmente sente uma atração natural pela perfeição. Então nós temos que cultivar isso para que um dia
a humanidade possa ver novamente outros grandes gênios. É isso, Ibirá. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast. Desejo que seja sempre muito bem-vindo e até a próxima. Muitíssimo obrigado, Danilo. Um prazer falar sobre filosofia novamente e até a próxima. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a 14ª edição da Semana da Filosofia, basta encontrar a sede mais próxima a você em nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Hector Berlioz e chama-se A Danação de Fausto, Opus 24, Marcha Húngara.